Oi! Deixa-me endireitar aqui isto, que eu mexi e ficou todo. Então, hoje venho-vos gravar mais uns vídeos sobre os últimos livros que eu li. Vão ser 2 vídeos, porque deixei acumular livros. E tenho aqui o meu cadernozinho onde eu anoto as frases que depois vocês leem no blog e que tem sempre, não sei se vocês conseguem ver, tem sempre um resumo do livro e, portanto, como já li os livros há algum tempo, vou usar aqui a minha cábula para vos falar um bocadinho do que é que achei. O primeiro livro que vos vou mostrar é Darei Vida aos Teus Dias, de Anne Dauphine Julliand. Não é assim porque ela é francesa e eu pronunciei isto com pronúncia inglesa, mas pronto. E é da editora Albatroz. Portanto, este livro, meus amores, isto é um retrato puro e duro de amor. É uma família que é perfeitamente normal e um dia vão até à praia e a mãe está a olhar para a filha que faz nesse dia 2 anos, está a olhar para a filha e repara que ela mete o pezinho assim, tipo, de uma forma estranha. Leva a filha ao médico, não é nada, mas ela insiste porque obviamente aquilo não é normal e dão-lhe um diagnóstico brutal. A filha tem uma doença genética rara chamada leucodistrofia metacromática. Aqueles nomes que nós nunca ouvimos na vida. E o que lhe dizem é que a filha dela vai morrer. Não há cura. A filha dela, que até aí foi uma criança perfeitamente saudável, e vai morrer. Vai deixar de andar, vai deixar de falar, vai deixar de comer, vai deixar de ver, vai deixar de ouvir, vai ficar em estado vegetativo e depois vai morrer. Enquanto isso, vai ter dores horríveis. Pois é. Brutal. Ainda mais brutal. Porque ela está grávida. A mãe dela, da criancinha, portanto a autora do livro, quando descobre o diagnóstico desta filha, está grávida de outra menina. E então vive naquela angústia. Será que a nova menina também vai ter ou não vai ter? É um diagnóstico brutal e eles decidem, a mãe e o pai das crianças, elas já têm 2 filhos, o mais velho que é perfeitamente saudável e esta menina que tem então a leucodistrofia metacromática. O nome está aqui escrito, porque eu obviamente não decorei. E então eles decidem, tipo, obviamente que o diagnóstico é chocante, obviamente que ficam passados, que choram, deprimem. Ainda por cima é o aniversário dela, não é? Portanto, nunca mais nada vai ser igual. Mas depois decidem que vão viver um dia de cada vez, que vão aproveitar cada dia com a filha como se fosse o último, porque realmente pode ser o último. E que se vão amar acima de tudo e fazer tudo com o máximo de amor possível. E é exatamente isto que este livro é. É uma história de amor imensa, porque a criança primeiro deixa de andar, depois deixa de conseguir falar, depois deixa de ver e por fim deixa de ouvir. Mas durante todas estas fases há sempre provas gigantescas de amor. Por exemplo, há uma altura, já quase no fim do livro, em que ela já está muito mal e ela está no hospital e então a mãe dela queria estar sempre com ela, porque a mãe dela não sabia quando é que ela ia morrer. Mas obviamente que tendo outro filho e na altura a outra bebé também já tinha nascido, é óbvio que é completamente impossível para uma mãe ficar 24 horas por dia com uma filha. E então o que aconteceu foi que se gerou a corrente da Thaís, que é o nome da menina. E havia voluntários, pessoas que não conheciam a Thaís, havia voluntários que iam todos os dias ao hospital e ficavam com a Thaís para ela nunca ficar sozinha. E era realmente incrível. E ela nessa altura já não via, só ouvia. Mas as pessoas, geralmente aquela sensação que nós temos quando vamos entrar no quarto de alguém que está gravemente doente é que não sabemos como é que vamos lidar com a situação, que vamos ficar deprimidos. Mas toda a gente neste livro fala que quando entravam no quarto da Thaís sentiam uma calma e uma certeza de que as coisas iam correr bem, de que tudo ia ficar bem, que é inacreditável. A mãe dela chama-lhe Anjo, diz que ela era um anjo e pelos relatos que nós vemos aqui,
a sensação que ficamos é que esta miúda era realmente especial, porque ela vai perdendo todas as suas faculdades. Ela sabe que vai perder todas as faculdades. Apesar de só ter 2 anos quando é feito o diagnóstico, ela sabe, ela encara tudo com uma super naturalidade e com muita tranquilidade. E há um episódio muito lindo que a mãe dela conta neste livro, que é... Ela estava, já não via, já não andava, estava numa cama ligada a medicamentos, porque ela tinha muitas dores horríveis. E a mãe dela entra no quarto e a Thaís tinha apesar de não ver, ela tinha aquela percepção de onde é que estavam as pessoas, e então ela conseguia estar a olhar para a pessoa mesmo sem ver a pessoa, e mesmo sem a pessoa falar com ela, ela conseguia perceber onde é que estava a pessoa. E até um dia a mãe dela entrou no quarto e a Thaís olha para o lado oposto onde está a mãe. A mãe vai para o lado para onde a Thaís está a olhar e a Thaís volta a olhar para o outro lado. E isto várias vezes. E a mãe dela começa-se a desesperar naquela coisa de... Até o sentido de orientação ela perdeu, e agora o que é que vai ser de nós? E de repente a Thaís começa-se a rir e a mãe percebe que ela está simplesmente a jogar às escondidas. É a forma que ela arranjou de conseguir jogar às escondidas com as pessoas. É um relato realmente extraordinário. Paralelamente a isto, a todo o relato da Thaís que morre, infelizmente falece, mas é algo que nós já sabemos que vai acontecer desde o momento do diagnóstico. Não há cura, é tudo uma questão de tempo, e portanto ela acaba por morrer. E paralelamente a esta história da Thaís, a vermos a Thaís a perder as capacidades, a sofrer, e a ver como é que a família lida com isso, como é que o irmão lida com isso, porque não nos podemos esquecer que existe um irmão mais velho que de repente deixou de poder brincar com a irmã, que de repente deixou de ter uma vida normal, porque por mais que os pais tentem, é obviamente que existe uma alteração na vida desta criança. E depois existe ainda a nova bebê que nasce, que é feita imediatamente um teste para saber se ela tem esta doença também. Ela tem esta doença. Portanto, estes pais ouvem não uma, mas 2 vezes este diagnóstico, e depois tratam de fazer um transplante medular para tentar que a criança não venha a desenvolver os sintomas, não venha a desenvolver a doença. No final do livro sabemos que o exame indica que a doença progrediu, mas não progrediu muito. E portanto ficamos assim na dúvida se a criança vai ou não vai ter também a doença da Thaís. E eu fiquei muito curiosa depois para perceber então se a bebê tinha ou não tinha desenvolvido a doença. Este livro é relativamente recente cá em Portugal, acho eu, deixem-me confirmar. Ele é de maio de 2012. Portanto, tem 1 ano, quase 2, mas a bebê tem atualmente 9 anos, acho eu, não sei se ainda tem. Eu fui pesquisar, já existe um outro livro desta autora e está na França, em Portugal acho que ainda não existe, mas a nova bebê também herda a doença e a Thaís morreu com 4 anos, salvo erro. A outra chegou até aos 9, mas também está a passar pela mesma situação da Thaís. Mas nem tudo é mau. Como eu disse, esta família é extraordinária e é um poço de amor. E eles tiveram mais um filho que veio perfeitamente saudável. E quando eles decidiram ter um filho, eles sabiam que era uma lotaria. Há 25% de hipótese de cada filho deles nascer com esta doença. Eles sabiam que era uma loteria e o marido disse-lhe: tens capacidade para amar? E foi isto, foi por isso que eles decidiram ter novamente um filho. Porque eles ainda tinham capacidade de amar, ainda tinham capacidade de dar amor a uma criança, mesmo que ela viesse doente, mesmo que eles voltassem a passar por todo o inferno, por todo o sofrimento, cada momento com os filhos deles, para eles valeram a pena, para eles valem a pena. Mas a quarta criança é um menino e é perfeitamente saudável. Pronto, eu recomendo muito este livro, adorei. Acho extraordinário. E pronto.
apesar de eu já vos ter contado que a outra criancinha também herda e não sei o quê, acreditem que podem ler e sem sentir que já sabem o final, sem sentir que já sabem a história, porque cada dia é uma vitória e uma prova gigantesca de amor. Recomendo muito. O outro livro que li, e já falei imenso sobre aquele, portanto vou tentar ser mais curtinha nos outros dois. O outro livro que li foi este, Metade do Céu, e ele é do Nicholas e Christophe e Shirley Woodum, não sei. A editora é a Bertrand. E ele é basicamente várias histórias que nos mostram que é possível mudar o mundo, que às vezes com pouco conseguimos fazer muito. Ele conta-nos histórias de voluntários que aqui e ali vão transformando as coisas e como eu disse, que nos mostram que é possível. Ao mesmo tempo, nós ficamos a par, mais uma vez, das atrocidades gigantescas que são cometidas contra as mulheres no mundo fora, e eu marquei aqui algumas coisas que eu vos queria ler, e deixem-me cá ver. Está aqui. Na Índia, aproximadamente de 2 em 2 horas é queimada viva uma mulher como castigo por um dote inadequado ou para que a sua eliminação permita que um homem volte a casar. Acham isto normal? Só nos últimos 9 anos, nas cidades de Islamabad e Rawalpindi, no Paquistão, 5.000 mulheres e raparigas foram regadas com querosene e queimadas vivas, ou talvez pior, atacadas com ácido, por membros da família ou parentes por afinidade, por desobediência. Por amor de Deus. 5.000 mulheres. Isto deixa-me louca. Outro facto que vos queria ler, um estudo muito importante realizado pela Organização Mundial de Saúde demonstrou que na maioria dos países, 30 a 60% das mulheres já foram vítimas de violência física ou sexual às mãos de um marido ou de um namorado. Não consigo entender como é que isto é possível. No entanto, há provas de que está muito disseminadas. 21% das mulheres ganesas afirmam num estudo que a sua iniciação sexual ocorreu por violação. 17% das mulheres nigerianas referiam que tinham sido vítimas de violação ou tentativa de violação por volta dos 19 anos. E 21% das mulheres sul-africanas declararam que haviam sido violadas por volta dos 15 anos. Por amor de Deus. Mas há mais, esperem. Hoje na África do Sul e no Sudoeste Asiático é cada vez mais vulgares os homens atirarem ácido sulfúrico à pele, à cara das raparigas ou mulheres que os rejeitaram. O ácido corrói a pele e os ossos, se atingir os olhos a mulher fica cega. Por amor de... Opá, mas isto deixa-me maluca. Mas o livro é todo assim, entendem? O livro é todo cheio destes factos que nos deixam passadas da cabeça, e eu marquei mais 2 para vos ler. Ao todo, aproximadamente 25% dos cuidados de saúde prestados aos doentes com SIDA em todo o mundo são assegurados por grupos ligados à Igreja. E eu marquei isto porque nós vemos constantemente a Igreja Católica a ser atacada. Então não dou o dinheiro deles para nada e não sei o que mais. E eu fiquei super surpreendida por descobrir que 25% dos cuidados de saúde prestados aos doentes com SIDA em todo o mundo são assegurados pela Igreja. Ou por por grupos ligados à Igreja. E o último facto que eu vos queria ler, e é um facto que se me deixa maluca saber que existem mulheres a serem casadas, a serem obrigadas a casar, a serem obrigadas a suportar todas as torturas por parte do marido ou por parte do pai, que são assassinadas porque olharam para o outro homem. Deixa-me igualmente maluca o facto de a seguir que vos vou ler. Aproximadamente, de 10 em 10 segundos, uma rapariga é mutilada no mundo. Abrem as pernas e uma mulher da terra, sem conhecimentos médicos, puxa de uma faca ou de uma lâmina de barba e corta-lhes alguns ou todos os órgãos genitais. Na maioria dos casos, não há anestesia. Isto é mutilação genital. Algumas pessoas já sabem a história, obviamente. Existe cada vez menos no mundo, felizmente, porque vários grupos têm concentrado os seus esforços em que as tribos percebam que isto é um costume bárbaro,
Mas ainda existem muitas aldeias da África e igualmente do Paquistão, talvez de outros países, em que eles cortam o clitóris da mulher e não só, como eu vos mostrei muitas vezes, cortam os lábios, os grandes lábios, cortam tudo porque acham que assim vão controlar os desejos da mulher, depois cozem e a mulher só é descozida quando casa. Só que isto, além de retirar todo o prazer que uma mulher tem numa relação sexual, obviamente faz com que as dores durante a relação sejam insuportáveis. Portanto, estas mulheres passam o resto da vida a sofrer por causa deste ato bárbaro. E eu gostei muito deste livro, recomendo, porque como eu disse, ele conta-nos histórias de pequenos grupos que chegaram a alguma aldeia e conseguiram mudar toda uma mentalidade, melhorar toda a condição de vida daquelas aldeias e ao mesmo tempo que nos dão conta dos horrores que se passam pelo mundo. Portanto, Metade do Céu é outro livro que eu recomendo. E o terceiro livro deste vídeo, que já deve estar enorme, é Tudo Muda, do Osho, e é um flop. Como vocês veem, tenho aqui várias coisinhas para vos ler, que é para vocês perceberem porque é que eu odiei o livro. Odiei mesmo. Então, o livro tem uma ideia geral muito boa. A ideia geral é de que precisamos de novos homens no mundo, precisamos de pessoas que usem a sua riqueza e os seus talentos para transformar o mundo, que deem o melhor de si mesma. Estou a olhar para a minha cábula. Que deem o melhor de si mesmas, que se concentrem numa vida em harmonia com os outros e com os animais, que não pisem ninguém, que vivam o aqui e o agora, dando sempre o melhor de si, consigam olhar para dentro de si mesmas e viver em paz consigo e com os outros. Portanto, a ideia geral é bastante boa. E ele diz, então vou-vos ensinar como é que vamos mudar o mundo. E depois eu comecei a ler e a primeira coisa que me fez logo assim, tipo, uau, já não vou gostar disto, foi a seguinte frase: porque é que alguém se converte num violador? Porque o meio que o rodeia criou a energia para o converter num violador. Queria ser violinista, mas converteu-se num violador. De modo que a parte negativa deve ser conhecida, ainda que nunca devemos condenar o indivíduo, porque nenhuma ação equivale ao indivíduo completo. Uma ação é apenas uma pequena parte da sua vida. Ou seja, ele tornou-se um violador não é porque ele tem um problema psicológico, não é porque ele devia levar um tiro na cabeça. Ele converteu-se num violador porque o meio assim o exigiu. O meio é que o transformou naquilo. E ele não devia ser castigado, ele não devia ser preso, é o que o Osho defende, ele não deveria ser preso. Nós deveríamos ficar a conhecer que ele é um violador para o poder ajudar, mas ele não devia ser condenado, porque o ato de violar é uma pequena parte daquele ser. Aquele homem, ou aquela mulher, é muito mais do que aquele ato. E, portanto, nós devemos ficar a saber que ele fez aquilo, mas não devemos condená-lo, não devemos castigá-lo. E ele só fez aquilo porque o meio assim o entendeu, assim o transformou. Portanto, isto é completamente ridículo. Isto é dizer que nós somos aquilo que o meio nos faz e que a nossa personalidade, e nós não temos nada a ver com o assunto. Portanto, logo aqui, foi logo contra tudo o que eu acredito. É óbvio que o meio ajuda a moldar o caráter de uma pessoa, mas não quer dizer que todas as pessoas que vivem em bairros pobres seriam traficantes de droga, ou seriam consumidores de droga, ou que andavam a vender o corpo. Não é o que acontece. Nós vemos centenas e milhares de pessoas que nasceram em bairros pobres a dar a volta por cima e a transformarem-se em pessoas de sucesso. Portanto, o meio não nos faz. Ajuda, mas não nos faz. Depois, outra. Portanto, vamos lá ver. Estão prontos? O rapaz de 14 anos a cometer uma violação mostra exatamente que é necessário mudar a nossa atitude em relação ao sexo. Os rapazes e as raparigas deveriam ser criados em residências juntas. Deveria-lhes ser permitido fazer amor sem inibições. Até uma certa idade, não há qualquer problema porque as raparigas não vão engravidar. De modo que se converte num jogo simples, um jogo divertido de que podem desfrutar. Mas a violação é crime e nós somos responsáveis por ele. Portanto, mas há mais. Assim que as raparigas atingem a idade de poder engravidar, a pílula deveria estar disponível em qualquer instituição. E agora também já há pílulas para os homens, tanto o rapaz como a rapariga podem tomá-la. Pronto.
No passado as pessoas não tomavam a pílula e um dia encontravam o seu amante. E todas as pessoas têm tendência para pensar, isto não vai acontecer comigo. Mas agora que existe a pílula do dia seguinte é tudo mais seguro. Ou seja, nós devíamos deixar que crianças de 6 e 7 anos fizessem sexo, porque não há o perigo de elas engravidarem, porque elas devem explorar o seu lado sexual e porque fazer sexo é a coisa mais natural do mundo e não exige mentalidade desenvolvida, não exige que nós sejamos preparados. Para quê estar preparados? Para quê esperar a idade certa? Aos 7 anos já podemos fazer sexo, ainda por cima nem existe o perigo de engravidarmos, já viram que fantástico? Portanto, quando eu li isto tipo 3 vezes, para tentar perceber se estava a ler bem, se estava a entender bem. Portanto, nós devemos deixar que as criancinhas façam sexo umas com as outras desde sempre e que ainda por cima, hoje em dia, como existe a pílula do dia seguinte, é uma coisa fantástica. Vamos todos fazer sexo uns com os outros sem pensar no depois. Desde que usem preservativo, pílula, está tudo bem. Enfim, mas não nos fiquemos por aqui, né? Se ficássemos por aqui, estávamos nós bem. Estão prontos? Mas mesmo prontos? Acho que não. Eu sou absolutamente a favor dos métodos contraceptivos. Uma criança deve ser reconhecida como ser humano quando nasce. E mesmo assim, com algumas reservas. Se uma criança nasce cega e deformada, surda ou muda e não podemos fazer nada para a ajudar, a criança não tem de sofrer durante 70 ou 80 anos pelas nossas ideias estúpidas simplesmente porque não se pode destruir a vida. Para que causar tanto sofrimento desnecessário? Se os pais quisessem, a criança poderia dormir o sono eterno. E não há nenhum problema nisso. Apenas o corpo regressa aos seus elementos, a alma dirige-se a outro ventre. Nada é destruído. Se realmente amamos essa criança, não queremos que leve uma vida infeliz de sofrimento, doenças e velhice durante 70 anos. Por isso, ainda que a criança nasça, se não tiver possibilidades de desfrutar plenamente da vida, o melhor é que durma o sono eterno e nasça noutro lugar com um corpo melhor. Portanto, as crianças cegas, as crianças surdas, as crianças com trissomia 21 ou com qualquer outro tipo de deficiência não deviam viver. Para quê? Vamos matá-las à nascença. Assim que descobrimos que elas têm uma deficiência, vamos matar as criancinhas. Para quê sofrer? Então se amarmos mesmo essas criancinhas, vamos dar cabo delas. Então, uma criança cega não é feliz, uma criança surda não pode ser infinitamente feliz. Vamos matar o Mozart. Enfim. Eu fico parva, mas não acabou. Não acabou. Acho que é só mais esta. Sou a favor de um controle de natalidade absoluto. Só algumas pessoas deviam ter permissão para dar à luz. E também nesses casos devia ser através da inseminação artificial. Porque qual é a necessidade? Você pode apaixonar-se por uma pessoa e ela por si, mas depois ambas podem não ser as indicadas para serem pais. Para dar à luz uma criança, podem não ser, porque o amor não tem em conta a química interior. Você não consulta um químico para lhe perguntar: apaixonei-me por esta pessoa, será que as nossas químicas internas são compatíveis? E se realmente vem a algum lado tentar saber alguma coisa, é o astrólogo ou o quiromanto, os cegos a guiarem os cegos. Espera aí, que ainda há mais. Só estou a tentar perceber. Mas todas as religiões são contra o controle da natalidade e sem controle de natalidade já não há nada a fazer. Lembre-se disto. Eu sou a favor do controle da natalidade. Absoluto. Não apenas do controle da natalidade. Porque com o controle da natalidade, as pessoas, não as religiões, pelo menos os governos, podiam sentir-se compelidos a aceitar 2 ou 3 crianças por casal. E isso não seria suficiente. Mesmo 2 ou 3 crianças por casal é demais. Tem de haver um controle de natalidade absoluto. Não devia ser permitido a ninguém dar à luz. Qualquer homem interessado em ter um filho podia contribuir e doar o seu sêmen a um laboratório científico e depois o laboratório decidiria quem é a mulher adequada para a mãe do seu filho. Não necessita de ser a sua esposa. Não há qualquer relevância nisso. Você ama a sua esposa amam, mas isso não significa que devam dar à terra ao fardo de uma criança inválida ou cega. Você não tem esse poder nem a permissão da existência. Por que razão assume um tal fardo irresponsável para si e para toda a humanidade? Você gera uma criança inválida, cega, atrasada mental e ela, por sua vez, gerará outras crianças. É por isso que os idiotas estão sempre em maioria neste mundo. É normal que assim seja porque as combinações certas só podem acontecer num laboratório científico. Você não sabe o que carrega nos genes, não sabe qual é o seu potencial, que tipo de criança vai gerar. O amor deverá estar...
Você ama essa mulher, mas nem todas as mulheres têm de ser mães, nem todos os homens têm de ser pais. Em breve também não haverá necessidade de haver mães. A criança pode crescer num laboratório científico. Se deseja ter um filho e se ama realmente crianças, de certo gostaria de ter a melhor criança possível. Por isso, quem fornece o sêmen ao ventre não deve ser uma preocupação sua. A sua única preocupação devia ser obter a melhor criança possível. É por isso que sugiro a inseminação artificial e os bebés provetos. E também sugiro a eutanásia. Pronto, e depois continua, mas nem vale a pena. Pronto, acho que vocês conseguiram perceber porque é que eu odiei este livro. Portanto, eu não recomendo, hoje tudo muda, e ela é da Pergaminho, esqueci-me de dizer. Eu não recomendo, achei o livro uma grande bodega. Tenho, sei lá, mais uns 5 ou 6 livros deste autor e acho que, não, que depois deste vou precisar de muita coragem para agarrar noutro livro e tentar perceber se as ideias dele são todas assim. Mas eu acho que ele devia ser, tipo, posto no manicômio. E não entendo como é que este homem pode fazer tanto sucesso, porque, a sério, alguém que diz que uma criança cega e surda não devia nascer, ou deveria ser morta assim que nasce, é algo que não me entra na cabeça. Por isso, não recomendo. Pronto, são estes os 3 livros desta vez, o vídeo já deve estar gigantesco. Beijinhos, espero que tenham gostado. Tchau!